Bom dia! Gente, hoje eu vou trazer para vocês 3 hábitos que mudaram a minha vida cristã. Desde o início, né? Quando eu comecei, eu decidi que eu ia seguir por esse caminho. Tive essa convicção, né? Então, a primeira dica prática é que eu decidi começar meu dia com Deus, né? Então, como eu não conseguia muito ter o hábito de fazer as coisas sozinhas, o que me ajudou muito no início foi o aplicativo Glorify. Não sei se todos conhecem, mas é um aplicativo que tem um texto do dia, né? Logo em seguida tem um versículo do dia, e aí depois tem um devocional em cima desse versículo. E aí ele finaliza com uma oração. Então, assim, enquanto eu tava fazendo minhas tarefas do dia a dia em casa, acordando, bebendo água, penteando o cabelo, lavando o rosto, eu tava ouvindo, né? Porque dessa forma eu tava adquirindo fé, porque fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, isso já me ajudava a começar o meu dia com Deus, já que eu não tinha tanto hábito de sentar, ler a Bíblia. E aí, conforme o tempo foi passando, né? 2 anos, é claro que eu me inseri numa célula que depois se transformou numa igreja local. E aí, convivendo com aquelas pessoas ali, trocando mensagem com essas pessoas, tendo esses meus tempos de intimidade, eu. Isso aqui é um assunto para outro vídeo, mas eu sempre tive uma intimidade com o Espírito Santo, porque no ambiente que eu vivia era tão difícil e turbulento de briga que todo o meu escape era sempre Deus, porque eu não tinha quem recorrer. Então eu orava a Deus pedindo ajuda, socorro, e isso acabou que criou uma intimidade com Deus desde que eu me conheço por gente, sabe? Desde que eu era pequenininha, criança. Eu ouvia louvores, chorava na presença de Deus. Vi às vezes, já cheguei a ver assim o rosto de Deus meio que na nuvem, assim, coisas sobrenaturais aconteciam. Então, dentro de mim sempre queimou, sempre teve esse desejo por Deus, sabe? Então, apesar de ter desviado uma hora ou outra, eu sempre tive isso dentro de mim, de que eu precisava de Deus. Então, esse foi o primeiro hábito que eu falei do Glorify, que me ajudou. E aí depois, né, conforme eu já solidifiquei minha fé, me batizei em águas, eu não preciso começar meu dia com isso. Mas, geralmente, um dia ou outro eu coloco, né? Mas antes eu era todo dia, fazia isso todos os dias, nos 2 primeiros anos, assim. É claro que isso não substituía o meu tempo de intimidade com Deus lendo a Bíblia, né? Que agora eu vou entrar no segundo ponto, que é o que transformou a minha vida, é dedicar tempo pro Senhor. Então, como primícia, né, que é a primeira parte de tudo, primeira parte de algo, isso é o significado de primícia, eu dedico o meu primeiro tempo do dia a Deus. Então, Glorify seriam nessas atividades diárias, mas eu também comecei a adquirir um tempo com Deus, separar tempo para ler a Bíblia. Essa Bíblia aqui é nova, eu posso mostrar para vocês já depois a antiga, que ela tá toda desconfigurada, nem tá escrito Bíblia mais, de tanto que ela foi usada. Então essa Bíblia eu ganhei esse ano, em maio, de presente da minha mãe. E eu tô gostando muito dela. Ela tem notas e comentários da Joyce Meyer, não sei se vocês conhecem. Então eu separo um tempo, meia hora do dia que seja, sabe? Pra ler um versículo. E aí, depois que eu faço a leitura, na verdade, antes de ler, eu peço pra Deus, né, pra me revelar o que eu preciso aprender ali daquele dia. E aí eu oro com fé, crendo que eu vou ter alguma revelação ali, né? Algum aprendizado, algo para acrescentar na minha vida. E aí, geralmente, eu leio. A minha recomendação aqui, uma dica prática, seria para os iniciantes começar por João, começar pelo Novo Testamento. E depois que você já tiver conhecido Jesus, porque o Novo Testamento fala da vida de Jesus, depois que você conheceu Jesus, entendeu que Ele é o seu Salvador, que Ele é o seu Pai, eu aconselho ir para o Velho Testamento. Eu já li a Bíblia inteira,
Então eu tô relendo já tô no meio do caminho aí nessa releitura. Então hoje eu faço diferente. Hoje eu leio 2 do Antigo Testamento, leio Provérbios todos os dias, porque tem 31 provérbios para cada dia. Então hoje é dia 22, eu li o Provérbios 22. E eu tô fazendo desse jeito. Mas é porque eu já li o Novo Testamento mais de 10 vezes todo. Porque antes de me firmar numa igreja, eu sempre lia o Novo Testamento porque era mais fácil. Então eu nunca li o Antigo. Mas então agora eu já estou em outro processo da minha vida, né? Então essa é a segunda dica. E a minha terceira dica é você comprar um caderno de gratidão e milagres, para você anotar todos os dias. O meu é esse aqui que eu ganhei da Conferência Juntas, que é a Gabriela... esqueci, a Gabriela, a Raquel, Camila, que são mulheres de Deus, né? Camila Barra, eu esqueci o sobrenome de todos, mas enfim, é dessa conferência que tem. E aí esse caderninho aqui eu tô adorando. Eu já uso ele, né, esse ano todo, então aqui, tá vendo? Eu escrevo os meus motivos pelo qual eu sou grata e escrevo também pequenos milagres. Então eu geralmente faço o quê? Eu uso uma página para poder escrever os pequenos agradecimentos do dia anterior e dos milagres que eu já vivi, né? Esse aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, mas ele tem um versículo para cada página. Eu gosto disso, porque além de eu escrever, ter esse momento, eu leio algo da Bíblia também, né? Um versículo assim aleatório que elas colocam aqui. E algo que também me ajuda nesse caderno que eu gosto, tem até que procurar um novo caderno desse aqui, é porque aqui tem um planejamento anual, tá vendo? Sabe? Para cada mês. E aqui também tem um plano de leitura bíblica. Então, tem todos os capítulos da Bíblia. E aí eu vou dando um risquinho pro que eu faço para poder acompanhar exatamente o que eu tô lendo, né? Me diz aqui, qual desses você já faz no seu dia a dia? E me siga se você gosta desse conteúdo.